viva. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar todas as pessoas que estão a participar aqui na nossa conferência. Cumprimentar muito especialmente o nosso convidado de hoje, o Sr. Procurador Rui do Carmo, e dizer que é com um imenso gosto que irei fazer uma breve apresentação para sintetizar um pouco o longo percurso que o Sr. Procurador tem desenvolvido. Como sabem, o Sr. Procurador Rui do Carmo é Procurador da República e é coordenador da equipa de análise retrospectiva de homicídios em violência doméstica. Formou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tem uma carreira muito rica e muito facetada, da qual destacamos de forma muito resumida algumas das suas áreas de especialidade. Exerceu funções como magistrado do Ministério Público em diversas localidades do país. Entre 89 e 92 foi membro do Conselho Superior do Ministério Público. Exerceu funções como diretor adjunto do Centro de Estudos Judiciários, onde foi docente nas áreas de direito penal e processual penal. Dirigiu a revista do Ministério Público e foi diretor executivo da revista do SES. É docente de curso de pós-graduação do Centro de Direito da Família da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e professor convidado da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, bem como dos mestrados em Direito Judiciário e em Direito da Família, Crianças e Sessões da Escola de Direito da Universidade do Minho. Especificamente na área que hoje nos vai apresentar, foi coordenador da Comissão Técnica Multidisciplinar para a melhoria da prevenção e combate à violência doméstica, criada pela Resolução do Conselho de Ministros em 2019. E recentemente integrou e coordena a equipa integrou a equipa do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que elaborou o contributo português para o Fundamental Rights Report, Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia. Desempenhou funções como consultor de projetos de investigação do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, dos Centros de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, sobre a geografia da ciência, monitorização da reforma penal, violência doméstica, estudo avaliativo das decisões judiciais. Colaborou com o Conselho da Europa para apoio à organização da formação de magistrados na Arménia, Bulgária e Roménia. Participou em projetos de formação de magistrados em Angola, Moçambique e Timor-Leste. Atualmente ocupa o cargo de coordenador da equipe de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, tendo sido designado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Agradeço mais uma vez ao Sr. Procurador dar a sua disponibilidade, é uma honra imensa para nós, para este EA Grande, isto é um EA Grande, Rede de Pares, e achamos que todo este percurso, que eu fiz aqui uma síntese, e pelo trabalho que tem desenvolvido no âmbito da equipa, tem sido uma pessoa fundamental para nos ajudar a refletir, como você diz, fazer aqui um roteiro deste percurso desta equipa. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Professor José Ornelas, e na sua pessoa quero agradecer a todos os membros da sua equipa o convite que me foi feito para estar aqui, e é com todo o gosto, e é uma honra também para mim ter sido convidado para poder falar-vos um pouco daquilo que tem sido o trabalho da equipe de análise retrospectiva do homicídio e violência doméstica. Cumprimento todas e todos os que estão a assistir a esta sessão e vou procurar fazer uma síntese e vou utilizar o PowerPoint para que possa ser mais bem compreendido alguns aspectos do que vou dizer. Vou ver se consigo pôr isto a funcionar. Eu acho que sim. Okay, está, não está? Estamos a ver perfeitamente. Pronto. Portanto, vamos fazer um breve roteiro das recomendações da equipa. Começando por dizer que a equipa foi criada numa alteração à Lei da Violência Doméstica em 2015, em que foi introduzido um novo artigo, o artigo 4A, que está aqui,
que diz que os serviços da administração pública, com a intervenção na proteção das vítimas de violência doméstica, realizam análise retrospectiva das situações de homicídio ocorrido em contexto de violência doméstica e que tenham sido já objeto de decisão judicial transitada em julgado ou de decisão de arquivamento, visando retirar conclusões que permitam a implementação de novas metodologias preventivas ao nível dos respectivos procedimentos. E, portanto, foi a partir desta alteração legislativa e da criação da regulamentação de funcionamento desta equipa que se começou a fazer este trabalho. É um trabalho que começa depois do processo judicial estar definitivamente decidido, portanto há alguma dilação temporal entre a altura em que ocorreram os factos e a altura em que se inicia a análise retrospectiva. Fala-se aqui de decisões judiciais transitadas em julgado ou de decisões de arquivamento. Dir-me-ão, não é vulgar nos homicídios haver arquivamentos, é mais vulgar do que por vezes pensamos, porque, como sabem tão bem como eu, há um número significativo destes homicidas que se suicida a seguir. Isso gera o arquivamento do processo por impossibilidade de haver a ação penal contra o homicida. E, portanto, as decisões de arquivamento, neste contexto, são, regra geral, as situações em que o homicida se suicida imediatamente após a prática do homicídio. Esta equipa tem representação, é coordenada pelo magistrado do Ministério Público, nomeado pelo Conselho Superior do Ministério Público, e depois tem representações de várias áreas governamentais, da Justiça, da Saúde, do Trabalho, de Solidariedade e Segurança Social, da Administração Interna, da área da Igualdade. Esta é a equipe fixa. Depois tem membros que se juntam à equipa em cada caso e que são membros diferentes, que são indicados pelos órgãos de polícia criminal, PSP ou GNR, conforme a área geográfica em que os factos ocorreram. E depois há um conjunto de membros que podem ser cooptados para a equipa em cada caso, em função das características do caso, do que foi o percurso daquela conflitualidade, das entidades que tiveram intervenção naquela situação, e que são representantes de entidades públicas da área da saúde ou da segurança social, já tivemos, quer representantes de estruturas de saúde, quer representantes da segurança social, ou representantes de organizações não governamentais que tenham tido intervenção no caso, também já tivemos intervenções de instituições privadas de solidariedade social que tiveram intervenção no caso. Portanto, esta é a composição da equipe, que tem uma parte, um conjunto de elementos fixos, e depois tem um conjunto de elementos que dependem de cada caso e que integram a equipe especificamente para tratar do caso em que, ou que é da área em que tem intervenção, ou em que a estrutura que representam teve intervenção no decurso da vida daquelas pessoas. A nossa retrospectiva tem estes 5 grandes objetivos: melhor conhecimento da realidade, do padrão de comportamento e dos fatores determinantes deste fenómeno, melhorar a melhor e mais eficaz implementação dos instrumentos e a mobilização dos meios de intervenção existentes nas áreas da prevenção, proteção, apoio e repressão, a promoção da concertação da ação de todas as entidades públicas, privadas e do setor cooperativo e social, estruturas e programas que atuem neste domínio, a implementação de novas metodologias preventivas, a formação de recomendações dirigidas a todas as entidades com responsabilidade em qualquer das áreas acima referidas e, portanto, vou-vos falar de um conjunto de recomendações que foram formuladas. Mas primeiro queria-vos dar alguns dados estatísticos que me parecem importantes. No ano de 2020, o conjunto de inquéritos criminais que foram instaurados em Portugal, e quem tem estes dados globais é a Procuradoria-Geral da República, o conjunto de inquéritos criminais que foram instaurados em Portugal resulta por poder haver um crime de violência doméstica, foram 35.465. Nesse mesmo ano foram concluídos 33.873 inquéritos, e o dado que vos queria referir é um dado
um pouco que se verificou também nos anos imediatamente anteriores, em que há uma elevada percentagem de processos que são arquivados. Como vem ali, houve apenas cerca de 20% de inquéritos em que houve um esclarecimento dos factos, ou prosseguiram para julgamento através de uma acusação, ou houve suspensão provisória do processo, e foi essa a forma que se encontrou de resolver aquele conflito. Mas, portanto, há um número muito significativo de inquéritos por violência doméstica que são arquivados por não ter sido possível obter indícios suficientes de que os factos tenham sido praticados e da identificação do autor dos factos. Por outro lado, se formos à fase de julgamento, tenho aqui dados de 2018, que são os que estão tratados pela Direção-Geral de Política de Justiça do Ministério da Justiça, mas os dados de 2019 e 2020 são semelhantes, tanto quanto se conhece. Quando chegamos a julgamento, nesse ano foram julgados 3.733 processos por violência doméstica e nós tivemos 58% de condenações. Ou seja, tivemos também perto de metade dos processos que vão a julgamento que redundam em não condenações dos agressores. Estes são números que eu estou a dar porque são números que são importantes para perceber as preocupações que temos e as preocupações que há em conseguir melhorar a eficácia da intervenção criminal. 95% é o padrão conhecido, 95% destes condenados são do sexo masculino e o relatório anual da Segurança Interna de 2000 diz que 75% das vítimas são mulheres e 81,4% dos denunciados são homens. Quanto aos homicídios, em 2019 tivemos 38 homicídios neste contexto, em 2020 tivemos 32 e em 2020 as vítimas foram 27 mulheres, 2 crianças, uma do sexo masculino e uma do sexo feminino, e 3 homens. Importa referir que 34% dos homicídios consumados no ano de 2020 em Portugal foram cometidos neste contexto. Portanto, 32 dos 93 homicídios consumados no ano de 2020 foram cometidos neste contexto. E se formos ver as mulheres mortas por homicídio, 80% das vítimas do sexo feminino vítimas de homicídio foram mortas neste contexto. Portanto, está-nos um pouco a ideia, digo, da gravidade do problema, dá-nos um pouco a ideia, caracteriza-nos, digamos, o que são os homicídios neste contexto. Se formos ao relatório anual das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, nós verificamos que, imediatamente após a negligência, a segunda situação de perigo diagnosticada, nem sequer é comunicada, é adiagnosticada, e não muito longe da situação de negligência é a exposição das crianças a contexto de violência doméstica. Esta é a segunda situação de perigo diagnosticada pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens no ano de 2020, semelhante, aliás, ao ano de 2019. Por outro lado, dados estatísticos recentes confirmam a relevância do homicídio seguido de suicídio nas relações de intimidade em Portugal. No ano de 2014, de 2014 a 2019, em 41 dos 121 casos investigados pela Polícia Judiciária, ou seja, 32%, o homicida, em todos os casos sexo masculino, suicidou-se de seguida, sendo realçar que no ano de 2015 a percentagem dos homicidas que suicidaram foi de 54%. Estes dados estão de acordo com a literatura internacional, que aponta para a ocorrência de homicídio e suicídio em cerca de 1/3 dos casos de homicídio nas relações de intimidade. Nós temos verificado isso também nas nossas análises.
Um dado importante há cerca de, ainda não sequer há um mês, nem sequer há um mês, a AIDS publicou o relatório em que constata que Portugal gastou 8,4 mil milhões de euros, gasta 8,4 mil milhões de euros por ano por causa da violência doméstica. Portanto, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género fez as contas e apurou os custos da violência de género. 56%, estamos a falar de Portugal, da fatia vai para o impacto físico e emocional, seguido do custo nos serviços de justiça criminal, com 21%, e ao nível da economia e do trabalho, perde-se 14% de valor global, que é de 8.400 milhões de euros. O impacto pode ser comparado da seguinte forma: é o mesmo que 3 fábricas da Auto Europa deixarem de produzir. Isto é para vos dar uma ideia geral da dimensão do problema que temos que enfrentar e que, portanto, não é um problema simples. Bem, vamos às recomendações da equipe de análise retrospectiva. A lei diz que sempre que o justificar, a equipe de análise produz recomendações, tendo em vista a implementação de novas metodologias preventivas ao nível do procedimento. As recomendações abordam diversas questões, dirigem-se a várias áreas, e eu vou-vos dar aqui algumas que me parece poderem ser mais relevantes para vos trazer nesta circunstância. Uma delas diz que a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género deve ter uma particular preocupação na promoção do combate à violência doméstica e de género nas áreas geográficas mais desprovidas de respostas, desenvolvendo campanhas de sensibilização a nível local, que promovam a desconstrução de crenças, mitos e estereótipos sobre a violência contra as mulheres, assente no desenvolvimento de um trabalho em rede com os municípios e entidades promotoras da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Esta recomendação foi produzida já há alguns anos, talvez em 2018, 2017, 2018, e tem a ver com uma constatação que nós fazemos e que tem, e as questões têm melhorado um pouco, que é a enorme discrepância no país entre áreas geográficas no que respeita à sensibilização da população e no que respeita aos serviços de apoio com que as pessoas podem contar neste contexto. Ou seja, tem a ver com aquilo que todos nós conhecemos de outras áreas também, que é a enorme litoralização do país e a enorme falta de apoios que muitas vezes no interior do país as pessoas têm nestas circunstâncias, e a menor investimento no interior do país, no esclarecimento, nas campanhas de esclarecimento, na desconstrução das crenças e na mobilização no combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica. Esta recomendação foi bem aceita, esta recomendação, penso eu, que alertou para a necessidade deste trabalho ser feito em todas as áreas geográficas e tem havido um desenvolvimento com significado nesse sentido. A equipa recomendou também às entidades promotoras das estruturas de atendimento da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e ao Instituto da Segurança Social que promovam o acompanhamento continuado e a monitorização das vítimas que se encontram sinalizadas num contexto de violência doméstica, independentemente de terem apresentado denúncia criminal e ou de residirem com a pessoa agressora, procedendo à averiguação da continuidade ou descontinuidade das agressões e das necessidades de proteção, apoio e assistência das mesmas. Isto tem a ver com um aspecto, penso eu, que temos estado todos alertados, é que nós, na luta contra a violência doméstica, às vezes pode parecer, e podemos correr o risco, de estar demasiado centrados na resposta criminal. E enquanto não houver procedimento criminal, parece que a reação
e a atuação fica um pouco adormecida. E, portanto, esta recomendação visou exatamente alertar para a necessidade de uma intervenção preventiva, de uma intervenção precoce, de uma intervenção que não pode estar dependente da existência de um procedimento criminal. E que isso é fundamental, não só em termos preventivos, mas é fundamental em termos de atuação precoce, quando a conflitualidade começa a ser notória e quando há uma necessidade de prestar apoio às pessoas envolvidas. Este aspecto é importante e eu pessoalmente tenho a ideia que nós temos algumas formulações que nos levam a ter a intervenção demasiado assente na intervenção criminal e penso que é preciso refletir sobre isso. Há um aspecto importante que nós temos abordado que tem a ver com a obrigação de denúncia dos factos que são conhecidos por parte dos funcionários, na acessão que o Código Penal refere serem funcionários. O Código Penal tem uma concepção muito ampla de funcionário. Diz que é funcionário quem, mesmo provisório ou temporariamente, mediante remuneração ou a título gratuito, voluntário ou obrigatoriamente, tiver sido chamado a desempenhar ou a participar no desempenho de uma atividade compreendida na função pública administrativa ou jurisdicional, ou, nas mesmas circunstâncias, desempenhar funções em organismo de utilidade pública ou nelas participar. Isto vai muito para além daquilo que é a nossa concepção, a nossa ideia genérica daquilo que é um funcionário. E, portanto, estas pessoas têm todas o dever legal que o Código de Processo Penal lhes define de denunciarem os crimes de que tomam conhecimento no exercício das suas funções e por causa das suas funções. Mais recentemente, o Supremo Tribunal de Justiça veio esclarecer que os membros das instituições particulares de solidariedade social não estão abrangidos no âmbito desta definição de funcionário. Bem, mas o que eu vos queria dizer é que isto é importante para alguns setores em particular, e neste mesmo sentido a Convenção de Istambul, no artigo 28, fala também ela da denúncia pelos profissionais e diz: as partes deverão adotar as medidas que se revelem necessárias para garantir que as regras de confidencialidade a que, de acordo com o direito interno, estarão sujeitas certas profissões, não constituam um obstáculo à possibilidade de, sob determinadas condições, eles apresentarem denúncia junto das organizações ou autoridades competentes, caso tenham motivos razoáveis para crer que foi praticado um ato de violência grave, abrangido pelo âmbito da aplicação do presente Convenção, e seja de prever a prática de novos atos de violência grave. Bem, uma das áreas em que este problema se tem colocado com muito cuidado é a área da saúde, e particularmente no Serviço Nacional de Saúde. E nesse sentido, a equipe formulou um conjunto de recomendações, e tem formulado um conjunto de recomendações, dirigidas aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, e trago-vos aqui uma síntese dessas mesmas. Diz-se aqui: os prestadores de cuidados de saúde devem, de forma sistemática, proceder à atenção do risco da existência de violência doméstica e, em todos os processos de triagem, colocar questões objetivas sobre a ocorrência de violência no seio da família, procedendo ao respectivo registro, de acordo com o referencial técnico de violência interpessoal, abordagem, diagnóstico e intervenção dos serviços de saúde da Direção-Geral da Saúde. Todos os profissionais dos serviços de saúde devem documentar as declarações de utentes sobre a violência que possam estar sujeitos
e as ocorrências que neste domínio detetem no exercício das suas funções. Sempre que existe a suspeita fundada ou confirmação de violência doméstica, os profissionais de saúde devem fornecer a informação existente sobre os recursos de apoio à vítima e diligenciar pelas medidas de segurança necessárias, bem como pelo relato dessa situação às entidades judiciárias, apoiando-se nomeadamente no referencial técnico que foi acima referido. Todas aquelas situações devem ser também referenciadas às equipas de prevenção de violência em adultos, as EPVA, das respectivas unidades de saúde, as quais podem desenvolver interlocução privilegiada com as outras entidades no âmbito da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e com as entidades judiciais. Detectar, recolher informação, prestar apoio, prevenir, prestar apoio, garantir a segurança, comunicar os factos às entidades que têm a responsabilidade de desenvolver a investigação criminal, trabalhar em rede com a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, sendo certo que neste momento o Serviço Nacional de Saúde tem estruturas que são as equipas de prevenção da violência em adultos, que ainda não existem em todos os estabelecimentos hospitalares, mas que se têm vindo a estender ao longo do país, que são estruturas exatamente criadas para fazer essa interface entre o Serviço Nacional de Saúde e a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Mais recentemente, a equipe apelou ao Ministério da Saúde o seguinte, recomendou ao Ministério da Saúde o seguinte: tendo em vista assegurar o cumprimento da obrigação de comunicação ao Ministério Público e aos órgãos de polícia criminal dos factos detectados por profissionais de saúde que possam configurar uma situação de violência doméstica e de otimizar a sua concretização, as entidades do Serviço Nacional de Saúde devem definir procedimentos que garantam o cumprimento do dever de denúncia e, simultaneamente, preservem a segurança das vítimas e dos profissionais de saúde, a relação de confiança entre ambos e a continuidade da prestação de cuidados. Esta recomendação visa que haja uma corresponsabilização por este dever de denúncia por parte das estruturas de gestão hospitalar e do Ministério da Saúde, ou seja, para que não haja uma dificuldade acrescida pela circunstância do profissional de saúde poder ficar isolado nesta comunicação. Tem que haver um trabalho solidário, um trabalho organizado, por forma a que as estruturas de gestão das entidades do Serviço Nacional de Saúde organizem esta comunicação, garantindo estas várias vertentes que se devem continuar a garantir mesmo depois desta comunicação. De resto, recentemente foi criado o Registro Clínico da Violência em Adultos, que permite exatamente ir no sentido destas recomendações. Hoje, o Serviço Nacional de Saúde, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, têm ao seu dispor um registro informático, um registro clínico de violência em adultos, que é um instrumento muito importante de registro destas ocorrências, de acompanhamento destas ocorrências e, portanto, de um melhor tratamento destas ocorrências, o que exprime uma melhor atenção, uma maior atenção, uma melhor atenção face a esta realidade. Ora, quando se coloca a questão do dever de denúncia, há três aspectos que, a meu ver, é importante ter em consideração. E nós temos procurado transmitir esta mensagem aos profissionais de saúde e a outros profissionais também de outras áreas, que têm o dever de denúncia. Só existe dever de denúncia quando o funcionário tiver informação consistentes e credíveis de que o facto terá sido praticado, não bastando um rumor ou uma suspeita vaga. O momento da apresentação da denúncia
deve ser preparado atendendo à necessidade de assegurar a proteção da vítima e de procurar, sempre possível, obter a sua adesão. Pelo que a decisão de denúncia pode ser antecedida de um momento de recolha de informação que comprove suficientemente o seu fundamento, em particular quando existam dúvidas sérias sobre a ocorrência dos factos, um momento de apoio e esclarecimento da vítima e também de mobilização da rede de apoio às vítimas de violência doméstica. O que é que eu quero dizer? Quer dizer que o dever de denúncia não é um ato de supetão, necessariamente, é um ato que pode ser preparado para que seja feita com o maior fundamento e com as condições necessárias para que o apoio e a segurança da vítima estejam garantidos. Bem, outro aspecto que vos queria referir aqui, a Lei de Violência Doméstica, desde 2015, tem previsto um mecanismo expedito para logo que haja uma denúncia, no máximo em 72 horas, se poder ter garantido a segurança da vítima, uma radiografia daquele conflito, a preservação de meios de prova que se poderiam perder se não fossem rapidamente recolhidos, por forma a que se possa vir a aplicar, em sede de aplicação de medidas de coação pelo juiz de instrução, medidas de coação que garantam a contenção do agressor. Ou seja, está prevista uma intervenção rápida a adquirir a prova, rápida a avaliar o risco, rápida a garantir segurança à vítima, rápida a conter o agressor. Bem, ainda não somos capazes de aplicar isto, apesar de esta norma estar na lei desde 2015. A realidade é que ainda há muitas fragilidades e muita dificuldade em aplicar isto. Fruto do trabalho da tal Comissão Técnica Multidisciplinar que o professor José Ornelas há pouco falou, e do trabalho subsequente, foi publicado o ano passado aquilo que se chama o Manual de Atuação Funcional, a adotar pelos órgãos de polícia criminal das 72 horas subsequentes à apresentação de denúncia por maus tratos cometidos em contexto de violência doméstica, que tem uma checklist de procedimentos que se devem e que se têm que adotar nestas 72 horas, que abrange estas várias vertentes que eu vos referi, e tem, digamos, uma ligeira explicação e fundamentação dos procedimentos a adotar para cumprir cada um dos pontos da checklist. É um documento pequeno, documento com 20 e tal páginas, está na internet acessível a qualquer uma ou qualquer um de vocês que o queiram ler, porque eu penso que é um documento útil para qualquer pessoa que se interesse por este domínio ou que trabalhe neste domínio, que tem muita informação útil, e isto visa, porque nós temos uma dificuldade na investigação deste crime, que é a existência do artigo 134, desculpem, a existência do artigo 134 do Código de Processo Penal, que permite, na generalidade dos casos de violência doméstica, que a vítima se possa recusar a depor. E ela é obrigatoriamente informada de que tem a prerrogativa legal de se recusar a depor. Porquê? Por ter sido cônjuge do arguido, ser ou ter sido cônjuge do arguido, se ascendente ou descendente, ou cônjuge ou similar, e portanto, ou seja, as relações familiares que estão, na grande parte dos casos, das relações de violência doméstica, são as mesmas que permitem que a vítima se possa recusar a depor. E a ambiguidade da vítima, muitas vezes, a falta de convicção de que está segura, a fragilidade
que se sente nestes momentos leva muitas vezes a recusar-se, a depor. E, portanto, por isso é preciso que neste tipo de investigação não se contar fundamentalmente com o depoimento da vítima, que é aquilo que ao longo de muitos anos se fez essencialmente. Portanto, por isso é preciso ter uma checklist de procedimentos que, conhecendo o fenómeno, permitam adquirir prova que não esteja assente quase exclusivamente no depoimento da vítima. Sendo certo que, na minha perspectiva, seria um erro pretender, como, aliás, alguns defendem e alguns defenderam, quando em 2019 estas questões se discutiram de forma muito acesa, porque houve nos primeiros meses um surto grande de homicídios neste contexto, seria um erro, dizia eu, pretender-se obrigar a vítima a depor em qualquer circunstância, porque, repito, a certa altura andávamos mais entretidos e preocupados a processar a vítima por falsas declarações ou por se recusar a depor, do que preocupados em conseguir obter prova para condenar o agressor da violência doméstica. E, portanto, o que temos é que ser capazes de fazer a investigação criminal independentemente ou não contando como elemento chave ou quase único as declarações da vítima. E, portanto, essa checklist de procedimentos é uma checklist com vários procedimentos. Eu refiro aqui 5 ou 6 coisas, mas são apenas pequenos exemplos. É preciso ter descrição e documentação fotográfica ou videográfica do local e dos sinais de ocorrência, sempre que os órgãos de polícia criminal ainda chegam ao local quando os factos estão a ocorrer ou imediatamente após terem ocorrido. O que acontece é que muitas vezes nós perdemos muitos elementos probatórios porque não há a preparação e não há os instrumentos que permitem documentar aquilo o que foi encontrado no local e como o local foi encontrado, que é muitas vezes um elemento de prova extremamente impressivo. Por outro lado, é importante apreender qualquer instrumento que tenha sido utilizado na prática do crime, nomeadamente armas. Isso hoje é feito, regra geral, a limpeza das armas é a regra geral feito, bem como de aparelhos ou documentação relevantes para a prova, se necessário com a realização de buscas domiciliárias e não domiciliárias. É necessário recolher toda a informação clínica já disponível sobre lesões sofridas pela vítima e diligenciar pela realização de exames médico-legais de imediato, porque a dilação temporal pode fazer perder elementos e pode, por outro lado, também tornar difícil a própria ida da vítima aos exames médico-legais, fruto da própria ambiguidade que é gerada com o decurso do tempo posterior às eleições, particularmente se a vítima não tiver apoio. Recolha de informação sobre comunicações eletrónicas ou outras existentes entre o arguido e a vítima e terceiros que sejam relevantes para o apuramento dos factos. Hoje, as comunicações eletrónicas são um manancial informativo sobre esta violência. São, por vezes, como já vos disse há pouco, são, por vezes, o filme antecipado daquilo que vai ocorrer. Nós temos o relatório de análise retrospectiva, em que temos várias páginas a transcrever os SMS que, ao longo de um curto período de tempo antes do homicídio, o homicida enviou à vítima, e que na altura aquilo não fez grande eco a quem estava a tratar do caso, não sei bem porquê, em que está tudo anunciado, e aquilo que nós lá colocamos é apenas uma síntese, digamos, do imenso número de SMS que todos os dias caíam no telemóvel da vítima, que são elementos probatórios essenciais, levantamento de todas as ocorrências anteriores
em que tiverem estado envolvidos os sujeitos deste inquérito e as crianças identificadas com documentação sobre o tema tratado e o estado em que se encontram. E a avaliação de risco. A avaliação de risco é muito importante. A avaliação de risco da vítima, a avaliação de risco a avaliação de risco da vítima, a avaliação de risco das crianças, a avaliação de risco da vítima, a avaliação de risco para as crianças que com ela residem. E, portanto, isto o que é que vai permitir? Vai permitir que nós possamos recolher elementos indiciários fortes, vai permitir que eles não se percam. É importante, neste período de tempo, também prestar a assistência necessária à vítima, identificar menores e maiores vulneráveis que integrem aquele agregado familiar, efetuar as comunicações às entidades que devem imediatamente tratar da proteção e assistência a estas pessoas. Não podemos esperar que acabe a investigação e que no final da investigação se inicie esse trabalho. Esse trabalho deve ser todo logo iniciado nas várias vertentes, logo que exista o conhecimento dos factos. E, portanto, hoje está a haver formação para os órgãos de polícia criminal e para outros profissionais de aplicação deste manual que se espera que venha a alterar significativamente a forma como as denúncias e o conhecimento destes factos são tratados logo mal se inicia um procedimento criminal. Eu temo que já esteja aqui em cima do tempo que me foi disponibilizado e como... Pode, quanto tempo? Mais 5 minutos para terminar, pode ser? Pronto, eu vou aqui só referir um aspecto que é muito importante, a avaliação do risco. A avaliação do risco está hoje assente de uma ficha, que é uma ficha de avaliação de risco, que está em vigor desde 2014, é chamada RVD, que tem 2 documentos, RVD1L e RVD2L. A primeira é uma ficha de identificação do risco, que é aplicada pelos órgãos de polícia criminal imediatamente na altura em que tomam conhecimento da ocorrência. A RVD2L é aplicada a seguir, há prazos para a sua aplicação e depois com alguma regularidade. É uma ficha aplicada desde 2014 que não foi ainda avaliada na sua aplicação e que já foi aplicada talvez a 300 mil, 400 mil casos, ou seja, é uma ficha com uma enorme aplicação e que está, do nosso ponto de vista, e do ponto de vista da Comissão Técnica Multidisciplinar, e isso foi já decidido pelo Governo em 2019, está na altura de se proceder à avaliação desse instrumento, da sua aplicação e introduzir as alterações que for necessário introduzir, quer do ponto de vista do instrumento, quer do ponto de vista das condições da sua aplicação. Embora essa decisão da necessidade de avaliar o instrumento seja de 2019, esses trabalhos ainda não se iniciaram e eu tenho dito que é urgentíssimo que esse trabalho se faça, porque há fragilidades que se têm detectado. Nós recentemente insistimos nisso, a equipe de nossa retrospectiva fez uma recomendação em que constatou, por um lado, a grande importância da avaliação e gestão do risco num fenómeno criminal que frequentemente não é ocasional e cujo comportamento muitas vezes aumenta de frequência, de intensidade e de perigosidade. Atendeu ao tempo já decorrido desde a criação da RVD1L e 2L, desde 2014, a indispensabilidade de avaliar a experiência de sua aplicação, são centenas de milhares de fichas que já foram aplicadas, o alargamento dos seus utilizadores. Hoje esta ficha não é só aplicada pelos órgãos de polícia criminal, é aplicada pelos técnicos de apoio à vítima que estão nos gabinetes de apoio à vítima dos IAPs do Ministério Público, ou seja, hoje há uma população profissional mais ampla a aplicar este instrumento.
há profissionais com formação mais diversificada a aplicar este instrumento. E, portanto, isto introduz uma realidade nova. Por outro lado, houve evolução do conhecimento desde 2014, houve evolução da legislação desde 2014. E, portanto, mostra-se urgente encetar o já previsto processo de balanço da aplicação do modelo de avaliação e gestão integral de risco da vítima de violência doméstica, tendo em vista a sua atualização e aperfeiçoamento, bem como o incremento da qualificação de quem o utiliza. E por isso recomendamos ao Governo que deve ser atribuída urgência ao processo de balanço da aplicação do modelo de avaliação e gestão integral de risco da vítima de violência doméstica, que está previsto na resolução do Conselho de Ministros de 2019, tendo em vista a sua atualização e aperfeiçoamento, bem como a necessidade de incrementar a qualificação de quem o utiliza. E é preciso, a meu ver, e com isto termino, discutir neste processo uma questão clara. Será que um instrumento de avaliação de risco, mesmo de identificação de risco, é suscetível de poder ser aplicado por qualquer elemento dos órgãos de polícia criminal que numa patrulha é chamado de urgência para a situação de violência doméstica, ou as questões devem ser organizadas de outra forma, de maneira que haja um corpo de pessoas que estejam especialmente preparadas para fazerem com qualidade e confiança esta avaliação naquele momento. Portanto, esta discussão eu penso que tem que ser feita na altura em que se fizer o balanço e, portanto, tem que saber se conseguimos ter uma ficha de aplicação por qualquer um, digamos assim, ou ficha de aplicação por aqueles profissionais que foram especialmente preparados para aplicar, o que implica uma organização das coisas um pouco diferente, mas penso que isto tem que ser discutido e tratado na altura simultaneamente. Ficava por aqui para podermos conversar. Bem, então pedia terminar a sua apresentação, fechar a tela para nós abrirmos a galeria. Para... Eu vou então fechar. Agradecia. Ok? Bem, cá estamos de novo. Senhora, cá estamos de novo. Acho que ficou aqui muito claro os grandes contributos, os contributos fundamentais e a importância, a relevância da existência da equipe de análise de retrospectiva de homicídio em violência doméstica e o excelente trabalho do seu coordenador, aqui o seu programador, que demonstra que, apesar das questões de género, pode ser apesar de ser um homem, dar aqui um contributo fundamental para esta questão. E também os seus contributos da sua longa experiência jurídica é fundamental aqui. Eu tenho algumas questões, mas abri à Assembleia a oportunidade, não sei, mas João, se dá para ver a galeria toda, se tem alguém a pedir para falar, mas você queria falar, pode avançar. Eu gostava de falar, mas dou a primazia ao público também. Não, estou aqui a ver se há aqui alguém a pedir. Okay, continua. Agora ainda não. E como ainda não, eu gostaria de começar por agradecer imenso esta sua preleção e fiquei até emocionada, porque ao falarmos dos homicídios, a nossa missão é envolver as sobreviventes. E as mulheres sobreviventes, e aqui vimos muita matéria para pensar e para informar a ação e a defesa das próprias pessoas, e esta era a pergunta que lhe deixaria, porque muitos comentários suscitam aqui hoje a sua preleção, que tem a ver justamente que mensagem deixaria de força, de capacidade para as mulheres sobreviventes de violência ou de situações de violência, para que elas possam também informar os sistemas, como mulheres. Um dos objetivos deste projeto é construir uma rede de pares de sobreviventes e que elas pudessem também ser uma voz ativa
participativa e que informassem os sistemas acerca das suas fragilidades e não fossem sempre objeto de análise como uma parte da população sempre vulnerável e necessitada de mais apoio, mas sim como intervenientes ativos num sistema renovado que respeite, valide a voz, a palavra e a vontade, o desígnio de cada uma das sobreviventes. Muito obrigada. Não sei se o que é que acha, Sr. Procurador, de darmos aqui uma oportunidade, se houver mais alguma questão, e depois dar a palavra, mas como por enquanto não vejo, não sei, pedia aqui o apoio técnico, podia avançar aqui com comentários sobre isso. Pois, a questão que a doutora referiu é muito importante. As sobreviventes têm um papel importante e o seu contributo para esta batalha é muito importante. A Comissão Técnica Multidisciplinar, que eu coordenei em 2019, no trabalho que fez, uma das preocupações que teve foi exatamente ouvir um conjunto de sobreviventes através das ONGs, ou seja, as ONGs facilitaram-nos a audição e apoiaram-nos e, portanto, e connosco prepararam a audição de sobreviventes, e isso foi muito importante, foram contributos muito importantes na própria elaboração da checklist de procedimentos que eu vos falei há pouco. Ou seja, foram contributos que nos permitiram conhecer melhor a realidade e nos permitiram poder afinar melhor alguns procedimentos que deveriam ter sido produzidos. Por outro lado, sempre que nas tentativas de homicídio, como é evidente, nas tentativas de homicídio há algo que nós fazemos sempre, ouvimos sempre a mulher sobrevivente, sempre. Ou seja, não fazemos análises retrospectivas de casos de homicídios tentados sem ouvir a mulher sobrevivente. Isso traz-nos, por um lado, informações muito úteis, e já tem acontecido que também isso nos tem permitido que nós enderecemos alertas e transmitamos preocupações a entidades que devem estar atentas para algo que na iminência, por exemplo, de saídas do agressor da prisão, possa porventura vir a ocorrer. Portanto, já fizemos esse trabalho e, portanto, temos essa preocupação e temos tido esse diálogo, tem sido muito, muito positivo para percebermos aquilo que se passou e para podermos transmitir a entidades que devem intervir as preocupações que nos são manifestadas. Muito bem. Muito bem. Passava aqui então a palavra, aqui estou a ver aqui uma pessoa a pedir à Amália. Viva Amália, senhor Procurador, temos aqui a Amália, que foi a aluna que terminou recentemente o estudo, o estudo que confirmei, foi o primeiro estudo académico feito a nível dos relatórios, baseado nos relatórios. Força, Amália, pode avançar. Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade e muito gosto em ouvi-lo, porque de facto é um trabalho muito meritório. Eu peço desculpa, como diz o professor Ornelas, tive de facto a oportunidade de ler os 11 relatórios que tinham saído então até dezembro de 2019. São relatórios exaustivos, extremamente factuais e muito esclarecedores da realidade. Em todos eles, e há pouco ouvi a doutora Maria João falar em sobreviventes, nestes 11 relatórios há uma sobrevivente que curiosamente só foi porque a comunidade interviu.
Portanto, de facto, há aqui alguns aspectos que eventualmente são importantes de avaliar, mas há um aspecto que a mim não me deixa indiferente, e gostava de ouvir a opinião do professor, do senhor procurador Rui do Carmo. Nós estamos a falar de femicídio, que é uma característica especial, é um homicídio especial. É um homicídio que ocorre por força de relações de intimidade. E, de facto, pelo menos os 11 relatórios que eu analisei em detalhe, e mesmo estes 2 últimos que saíram entretanto, que também tive o cuidado de ir ler, são de facto homicídios decorrentes de relações de intimidade, com fatores de risco muito claros associados, que são a história de violência, a recorrência, o stalking, as tentativas de estrangulamento, as ameaças de morte. Portanto, são lugares comuns estes fatores de risco, e são de facto de vítimas de violência doméstica, claramente identificada. E o que eu pergunto, e gostava de facto de ouvir a opinião, é se nós não devíamos ter um cuidado acrescido, porque estamos a falar de uma rede de pares que tenta prevenir estas questões de género, se nós não devíamos fazer uma análise mais exaustiva destes homicídios que não deixam de ser e que são, efetivamente, femicídios. Muito obrigada. Os nossos relatórios procuram fazer a análise exaustiva. Nós tivemos até agora 2 situações em que as vítimas não eram mulheres. Um dos últimos relatórios, a vítima era um homem, eram, portanto, as pessoas que viviam em união de facto, e tivemos um dos primeiros relatórios em que a vítima era o companheiro da mãe do agressor. Portanto, era essa relação. Era uma tentativa de homicídio. Aliás, nos 2 casos foram tentativas de homicídio. Todos os outros casos, as vítimas eram mulheres, e em todos os casos eram em relações conjugais ou relações de união de facto. E, portanto, nós temos procurado analisar os casos com a maior profundidade possível. Já chegámos num dos casos, aliás, nesse caso que referiu, em que a senhora só não foi morta porque interveio a comunidade, porque uma pessoa do outro lado do rio deu 3 berros e o homicida se assustou e ela conseguiu libertar-se. Portanto, é esse caso que está a referir. Nesse caso, nós fizemos uma análise dos 10 anos anteriores da conflitualidade. Fizemos uma análise minuciosa de 10 anos de agressões, de idas para casas de abrigo, vindas das casas de abrigo, de vários episódios de inquéritos arquivados, inquéritos suspensos. Fizemos uma análise de 10 anos e fizemos e esse é um dos casos em que nós ouvimos a senhora, a vítima, com o apoio de uma IPSS. A vítima estava a ser acompanhada por uma IPSS, ouvimos com o apoio de uma IPSS. Tivemos de fazer a comunicação à Direção-Geral de Redes e Serviços Prisionais, no sentido de chamar a atenção para que a senhora estava a receber todas as semanas cartas na caixa de correio que lhe eram colocadas em mão na caixa de correio, que viriam do estabelecimento prisional dele, que lemos, dezenas de manuscritos, e que a senhora estava a ficar preocupada com eventuais saídas provisórias dele da prisão ou o termo da pena, e, portanto,
que era preciso haver ali um trabalho que permitisse garantir a segurança daquela pessoa e garantir que estes episódios fossem controlados e fossem tratados e analisados. Portanto, fizemos este trabalho, ou seja, é um trabalho que, do ponto de vista daquilo que está escrito na lei, parece que vai para além das nossas competências, mas é um trabalho que nós temos que fazer quando detectamos estes casos e, portanto, esta relação com as várias entidades temos que o fazer, temos que passar esta mensagem para garantir que esta proteção é feita e que as coisas são feitas com continuidade e, portanto, temos procurado fazer isto não só com maior rigor na análise, mas com maior empenho em contribuir para que os casos que, como sabem, tão bem ou melhor do que eu, regra geral não estão fechados, são casos que a qualquer momento se abrem, para que temos procurado contribuir para que essas situações sejam acauteladas e para que haja intervenção sempre que temos algum indício de que a conflitualidade, nos casos de tentativa, podem estar prestes a vir a ocorrer de novo. Temos procurado fazer esse trabalho. Apesar de estarmos, só queria colocar uma questão breve. Senhor Procurador, está satisfeito com os resultados das recomendações da equipa em relação aos diferentes sistemas? Os sistemas são complexos de mudarem, de alterarem as suas práticas. A equipa, para além de fazer recomendações, também monitoriza as mudanças dos sistemas. Como é que tem sido, na sua opinião, qual é a avaliação que faz? Acha que o sistema de saúde, o sistema policial, o sistema geral, todos os sistemas que estão envolvidos neste sistema, estão a fazer mudanças, sendo que estão a mudar as suas práticas? Nós temos reuniões com as entidades a quem endereçamos recomendações, no sentido de poder explicitar as recomendações e de obter até a reação às recomendações que fazemos. E a regra é que essas reuniões são reuniões muito positivas. Obviamente que há muitas vezes dificuldades das várias entidades, e particularmente entidades que têm uma estrutura mais pesada, de poderem com rapidez responder às recomendações que nós fazemos. Mas há um conjunto delas que têm sido incorporadas, na prática. Por exemplo, as nossas recomendações para a saúde têm sido bastante incorporadas no trabalho da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, por exemplo, que as tem não só traduzido nas orientações técnicas que têm transmitido para o Serviço de Saúde, como tem também, como iniciou já em tempos, trabalhos de avaliação em estabelecimentos de saúde para verificar em que medida é que as nossas preocupações, as nossas recomendações estavam ou não estavam, por amostragem, obviamente, a ser cumpridos nos estabelecimentos de saúde. Por exemplo, muitas das nossas recomendações que têm a ver com o setor judiciário estão incorporadas hoje naquilo que são os documentos da Procuradoria-Geral da República. Por exemplo, a última diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República sobre a aplicação da última Lei de Política Criminal incorpora as últimas recomendações da equipa que têm a ver com esse setor. Com os órgãos de polícia criminal, o diálogo tem sido também positivo. Este manual de atuação funcional das 72 horas incorpora um conjunto de recomendações que vinham sendo feitos pela equipe da nossa retrospectiva. Ou seja, eu acho que o trabalho tem sido positivo e tem tido repercussão naquilo que é a atividade das várias entidades. Obviamente, eu tenho dito isto e as várias entidades já me ouviram dizer isto, de forma muito mais lenta do que aquilo que nós gostaríamos.
Mas estamos a falar de estruturas muito pesadas, em muitos casos, que são muito difíceis de se moverem e de conseguirem modificar um conjunto de práticas. Portanto, eu direi, há pouco vos disse, revisão das fichas de avaliação de risco. Foi decidido em agosto de 2019. Bem, quer dizer, ainda não começou o trabalho, ainda não começou esse trabalho. Portanto, é tudo demasiado lento, mas está decidido. E eu estou convencido que após esta recomendação da equipa, que foi feita há um mês ou coisa parecida, ou 2 meses, que esse trabalho vai arrancar agora. Mas, digamos, é tudo, a nossa paciência é muito menos, a nossa impaciência é muito maior do que aquilo que é a velocidade do andamento das coisas. Agora, que a reação é positiva, pois isso não posso dizer que não. Eu pessoalmente tenho a convicção que se pudermos contar consigo e com a sua equipa, que eu espero que continue, e que essas alterações vão sendo aprofundadas. Sempre que vejo um relatório e que diz relatório final, fico preocupado se a equipa, se é o relatório final... Não! Fica sobressaltado, mas depois vem sempre mais um relatório final. Eu agradeci imenso, espero contarmos consigo noutras iniciativas, quer para aquelas que já falamos sobre as questões de investigação, gostávamos de continuar a investigar algumas das áreas que vocês têm trazido, têm recolhido, e também, porque não para já, mas no âmbito desta rede, quando tivermos uma rede mais alargada a nível nacional de vítimas, talvez fosse interessante um encontro com esse grupo, se achar bem, no sentido de partilhar com eles todo este seu conhecimento vastíssimo de como é que elas podem agir de forma mais adequada para a sua segurança. E agradecemos novamente a sua participação e dar-lhe a palavra para algumas palavras finais antes de terminarmos a sessão. Sr. Professor Jornelas, foi um gosto, podem contar comigo para outras oportunidades, foi um gosto, foi um prazer poder estar a conversar convosco sobre estas matérias. Claro que há muitos mais temas relacionados com isto que podemos falar, teremos certamente outras ocasiões e desejo-vos a continuação de um ótimo trabalho neste projeto e em todos os outros e nas várias vossas linhas de investigação e de ação que têm nesta matéria. Muito obrigado por tudo. Vamos convidá-lo sempre para as nossas próximas iniciativas. Obrigado. Já esteve connosco, mas vamos ter o cuidado de o convidar, porque vamos ter um conjunto de workshops em breve fundamentais neste âmbito. Por isso depois vamos fazê-los. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a si e a todos os participantes. Podem divulgar que já há uma pergunta aqui no bate-papo. Este workshop está disponível, até já apareceu ali a dizer como, e vejam no bate-papo, através do YouTube, penso eu. Por conseguinte, mantenham-se atentos, porque as próximas iniciativas, quer na área muito ligada às questões das vítimas e dos apoios mais adequados, psicológicos, que apoios mais eficazes, menos eficazes, vão ser em breve divulgadas as próximas iniciativas. Fiquem bem. Muito obrigado. Até a próxima.